Vamos pensar num vírus que surge assim, quietinho, vindo da natureza, mas com uma letalidade que bate de frente com as doenças mais temidas que a gente conhece. Hoje, a gente vai mergulhar no vírus Nipah, uma ameaça que está surgindo e que as autoridades de saúde do mundo todo estão de olho, bem de perto. E vamos entender o porquê. Para começar, vamos direto ao número que mais impacta: a taxa de letalidade do vírus Nipah. Olha só, dependendo do surto e do acesso a cuidados médicos, entre 40% e 75% das pessoas infectadas não sobrevivem. Para se ter uma noção do que isso significa, é algo dezenas de vezes mais letal que muitas das gripes que circulam por aí. Esse número por si só já mostra a seriedade do assunto. Então, o que é exatamente esse vírus? O Nipah é o que a gente chama de vírus zoonótico. E o que isso quer dizer? Que ele consegue pular de animais para seres humanos. E uma vez no nosso corpo, as consequências são, assim, devastadoras. Ele não ataca só o sistema respiratório, mas também o cérebro, causando uma informação super perigosa e muitas vezes fatal, que é a encefalite. E isso nos leva à primeira parte da nossa análise. Por que exatamente esse vírus, que foi identificado há pouco mais de 20 anos, se tornou uma preocupação tão grande para a saúde global? A verdade é que as maiores organizações de saúde do planeta levam o Nipah muito a sério. A OMS, por exemplo, o classifica como um patógeno prioritário, ou seja, está ali numa lista de observação máxima. Já o CDC, lá dos Estados Unidos, vai além. Ele é identificado como um agente de bioterrorismo de categoria C. Isso significa que ele tem potencial para ser usado como arma e causar um estrago imenso na saúde pública. A origem dele? Morcegos que comem frutas. E o primeiro surto que a gente tem registro foi em 1999 na Malásia, afetando criadores de porcos. Entender a classificação é importante, claro, mas para a gente realmente compreender a ameaça, é preciso seguir o rastro do vírus. Como é que ele sai do seu hospedeiro na natureza e chega até as pessoas? Bom, esse caminho da transmissão começa com o morcego frugívoro, que é o reservatório natural do vírus. Os fluidos corporais dele, tipo saliva e urina, podem acabar contaminando frutas ou a seiva de tamareira que as pessoas consomem. Outra possibilidade é o vírus infectar primeiro um animal intermediário, como um porco, que aí sim transmite para os humanos que têm contato mais próximo com ele. Resumindo então, as rotas são essas. A transmissão pode ser direta do morcego por meio de alimentos contaminados. Pode ser através de animais de criação, como os porcos, e um ponto crucial, a transmissão pode acontecer de pessoa para pessoa, especialmente em situações de contato muito próximo com gente doente, o que torna a contenção em hospitais um desafio gigantesco. Agora que a gente já sabe como o Nipah se espalha, vamos focar no que ele faz dentro do corpo humano. O impacto vai muito, mas muito além dos sintomas que aparecem no começo. A progressão da doença é assustadoramente rápida. Tudo começa com sintomas que parecem uma gripe comum, depois de um período de incubação que pode levar até 2 semanas. Só que a situação pode piorar de repente, evoluindo para uma dificuldade respiratória grave e a temida encefalite. E quando o cérebro é atacado, a pessoa pode entrar em coma em questão de 24 a 48 horas. É muito rápido. Aqui, a gente consegue ver uma imagem de microscópio do que acontece lá dentro do cérebro. Esses pontos vermelhos são os antígenos do vírus Nipah, infiltrados no tecido cerebral. É esse ataque direto ao sistema nervoso central que explica por que a pessoa piora tão rápido, entra em coma e por que a taxa de mortalidade é tão alta. Mas e quem sobrevive a essa fase mais crítica? Essa citação de um estudo super importante levanta um ponto fundamental. Para muita gente, a luta não acaba quando a infecção passa. As consequências podem durar uma vida inteira. Para os sobreviventes, as sequelas podem ser pesadas e duradouras. A gente está falando de um cansaço crônico tão forte que impede as atividades mais simples do dia a dia, de problemas neurológicos que não vão embora, afetando o movimento e raciocínio, e o mais assustador de tudo, o vírus pode ficar adormecido no corpo e reativar, causando uma nova crise de encefalite meses ou até anos depois da pessoa já ter se recuperado. Com consequências tão graves e ainda por cima sem um tratamento específico, o foco principal tem que ser prevenção. Como é que as comunidades que estão em risco podem se proteger? A boa notícia é que as medidas de prevenção são bem práticas. E a lógica é simples: quebrar a cadeia de transmissão. Coisas simples mesmo, como ferver a seiva da tamareira antes de beber, lavar e descascar muito bem as frutas e, claro, evitar qualquer alimento que pareça ter tido contato com morcegos. Lavar as mãos sempre é crucial, assim como usar equipamento de proteção ao lidar com animais. E o mais importante de tudo, evitar contato próximo e sem proteção com pessoas doentes.
Prevenção é fundamental, mas o mundo da ciência não está de braços cruzados. Vamos dar uma olhada no que está sendo feito para desenvolver armas contra esse vírus. A dura realidade hoje é que não existe uma bala de prata contra o Nipah. Não tem vacina aprovada, nem um remédio antiviral específico. O tratamento é totalmente de suporte. Isso significa que as equipes médicas lutam para controlar os sintomas, baixar a febre, ajudar na respiração, basicamente dando ao sistema imunológico da pessoa a melhor chance possível de vencer a batalha. Mas como eu disse, a ciência não para. Essa linha do tempo mostra bem a jornada dessa luta contra o Nipah. Desde que ele foi descoberto lá em 1999, cada surto ensinou alguma coisa nova. A gente vê marcos importantes, como o uso por compaixão da primeira terapia com anticorpos em 2018. E agora parece que estamos entrando numa fase de mais esperança, com testes de vacinas e novos antivirais mostrando os primeiros resultados promissores. Então, tem esperança no horizonte? Sim, e em várias frentes. Uma vacina que usa a mesma tecnologia de sucesso da vacina de Oxford para a Covid-19 está avançando nos testes clínicos. Um antiviral oral que já se mostrou eficaz contra outros vírus também teve resultados muito positivos contra o Nipah em estudos iniciais. E junto com as terapias de anticorpos, que estão cada vez mais sofisticadas, a nossa caixa de ferramentas contra esse vírus está finalmente começando a ser preenchida. E isso tudo nos leva a uma questão final, para a gente refletir. O Nipah, com essa letalidade altíssima e essa capacidade de pular de animais para pessoas, é mais do que uma ameaça isolada. Ele funciona, na verdade, como um grande aviso, um lembrete poderoso de que num mundo todo interligado como o nosso, vigilância, pesquisa e preparação não são mais uma opção, são essenciais para a nossa sobrevivência coletiva contra as futuras pandemias.